A todos, sejam muito bem-vindos a essa casa. Rogamos a Deus, nosso Pai, que nos ampare, nosso Espírito, para que as palavras do Evangelho possam tocar nossos corações e nossas mentes, e dessa maneira a gente possa iluminar nossa consciência e, através do processo progressivo, comecemos a crescer espiritualmente. Então, o convite hoje da casa para que nós conversemos está no Evangelho de Lucas. É uma jornada, e a gente precisa entender o texto e o contexto. É quando Jesus percebe que chegou o momento da sua elevação, como o próprio Lucas diz nesse texto. Ela começa no Lucas 9 e vai terminar no Lucas 19. Ou seja, é quando Jesus define que é o momento de ir para Jerusalém, na época da Páscoa, e vai terminar com ele entrando em Jerusalém, montado num jumento, cumprindo a profecia dos profetas de 600, 900 anos antes de Cristo. Então nós vamos falar do comecinho dessa jornada, quando Jesus diz que é o momento dele se dirigir para Jerusalém, e ele segue através da Samaria, que não é uma rota habitual. E adiante, ele manda adiante dele João e Tiago, seu irmão, os filhos de Zebedeu, para que eles arrumassem hospedagem, para que eles descansassem. Eram jornadas difíceis, feitas a pé, num terreno muito árido, pedregoso. Então, Jesus os envia um pouco adiante para que eles arrumassem essa hospedagem, mas a uma aldeia de samaritanos. Mas os samaritanos não o acolheram, não acolheram Jesus, e não se propuseram a oferecer essa hospedagem a eles. E aí João e Tiago voltam até Jesus e dizem que eles não ofereceram essa hospedagem, que não foi possível aí, e eles dizem: queres que nós mandemos descer fogo do céu para destruí-los? E Jesus os repreende, dizendo que o Filho do Homem veio para salvar o homem e não para condená-los. Então é dentro desse contexto, é o momento que Jesus vai para Jerusalém e com seus discípulos juntos passa por uma aldeia de samaritanos, e eles quebram as regras do povo, da tradição, e não recebem Jesus e seus discípulos, não oferecem para eles hospedagem, e eles têm que se dirigir a outra aldeia. Então esse é o contexto para a gente conversar um pouco. E aí a primeira coisa que precisamos entender é esse problema entre os judeus com os judeus samaritanos, E isso é uma coisa que começou há séculos, muito antes. Aqui nós estamos no momento, mais ou menos 9 séculos antes de Cristo, depois que o rei Salomão, filho de Davi, o rei Salomão morre, e com a sua morte é dividido o território dos hebreus em um reino do norte, chamado aqui de Israel, que engloba aqui a Samaria, e o reino do sul, chamado reino de Judá, onde está Jerusalém. Então, depois que o rei Salomão morre, há uma divisão. 10 tribos ficam ao norte, chamado Reino do Norte, e 2 tribos ficam ao sul, chamado Reino do Sul, ou Reino de Judá. E aqui começaram os problemas, porque várias invasões dos assírios aqui, nessa região, eles se associavam algumas vezes com os samaritanos, e esses entravam em brigas territoriais, em embates
com os judeus do Reino do Sul. E isso foi criando um problema entre eles. Além disso, os samaritanos começaram a ter como seu monte sagrado o Monte Gerizim, enquanto os judeus do sul tinham o Monte Moriá. A cidade de culto aqui passou a ser Sebaste, a cidade do culto no Reino do Sul, Jerusalém. Os samaritanos só aceitavam o Pentateuco trazido por Moisés, enquanto que os judeus do Reino do Sul associaram alguns escritos, na Bíblia hebraica. São os profetas, os escritos da Bíblia hebraica. E até a intriga era tão grande que não era permitido casamento entre os samaritanos, e os outros judeus do Reino do Sul. E essa contenda ficou extremamente séria, a ponto de, no momento em que os judeus se dirigiam para Jerusalém, eles passavam pelo Vale do Jordão para não ter que atravessar Samaria. Então, o contexto é muito complicado nesse ajuste. E é interessante que depois nós vamos ver Jesus, judeu, Jesus era judeu, nascido judeu, ele opta por passar pela Samaria. E não é por acaso que depois Jesus vai ter uma conversa com a mulher samaritana. Aquela conversa espetacular onde ela diz: como tu judeu, como se ela não fosse judia, como tu judeu me pede água? E Jesus oferece a ela uma água que ia jorrar para a vida eterna e se revela a ela como Messias. Logo depois, Jesus também conta a parábola do bom samaritano. Tem um contexto nessa história. Por que Jesus contou uma parábola do bom samaritano? Porque ele queria acabar com essa intriga, não é? Onde um levita e um sacerdote passam pelo homem assaltado e machucado na estrada, e quem vai salvá-lo é um samaritano. Os samaritanos eram desprezados, eram considerados heréticos pelos judeus, pelos demais judeus. E há também uma outra parábola dos 10 leprosos, onde só um volta para agradecer, um samaritano. Então, não é à toa que isso aconteceu, e não foi à toa que Jesus optou por passar pela Samaria. E aí a gente, dentro desse contexto, a gente vai analisar essa história, de Jesus, onde há os discípulos, João e Tiago, nessa conversa. E a gente segue, onde uma outra coisa importante: por que Jesus se dirigiu para Jerusalém? Não é? Por que na época da elevação de Jesus, nos dizeres de Lucas, ele se dirigiu a Jerusalém? Primeiro, porque ele estava cumprindo uma regra que está em Êxodo 34 e também está no Deuteronômio 16. E dizem a mesma coisa. Eu trouxe o exemplo do Êxodo: 3 vezes por ano, todo homem do teu meio aparecerá perante o Senhor Yahvé, Deus de Israel. Então, era a lei judaica prescrita por Moisés que todo ano, 3 vezes por ano, nas chamadas festas de peregrinação, que é a festa da Páscoa, a festa das semanas e a festa das tendas, os homens deveriam ir a Jerusalém para se apresentar diante de Deus. Por que Jerusalém? Jerusalém é chamado nas Escrituras de a cidade santa, o Monte Santo, trono de Yahvé. Então, eles se dirigiam para lá porque, no pensar do judeu, na tradição hebraica, Jerusalém era o ponto mais alto, era o ápice,
é onde há a residência de Deus, é onde Deus se mostra no meio do povo hebreu. Então, para eles, apesar de Jerusalém estar a apenas 800 metros de altitude em relação ao nível do mar, para eles era o ponto mais elevado da terra, do ponto de vista espiritual. O ponto mais alto. Era obrigatório que os judeus se dirigissem lá, porque era o lugar onde Deus vê e Deus se deixa ver. Então era o símbolo. Toda vez que se diz, se dirige a Jerusalém, sobe para Jerusalém, a gente vê nas escrituras várias vezes, sobe para Jerusalém, porque representa a ascensão espiritual, a busca da aproximação de Deus, a busca da nossa elevação, a busca da nossa conformidade com a lei divina. Então, Jerusalém, simbolicamente, nessa parábola, representa Deus, a busca por Deus, a busca por elevação. Então, quando Jesus diz que vai a Jerusalém, na época de sua elevação, Jesus está buscando Deus, né? E simbolicamente, porque Jesus já está uno com Deus. Na verdade, quem está nessa caminhada de ascensão espiritual são os discípulos que estão com ele, não Jesus. Jesus só mostra o caminho. E aí, nós pensamos para nós entendermos essa diferença entre os judeus da Samaria, do Reino do Norte, né? Como isso, apesar de ter acontecido há 900 anos atrás, e a situação já teria se resolvido na época de Jesus, havia ainda aquela rusga que ficou do passado. Havia a cisma, a separação, né, entre os judeus e os judeus da Samaria. Porque Tiago e João respondem para Jesus: queres que nós mandemos vir fogo do céu para destruir aquela aldeia de samaritanos? Olha como isso ficou impregnado na cabeça de João e Tiago, né? Talvez até pelo temperamento deles, chamados filhos do trovão, né? Temperamento ardoroso dos dois. Eles propõem isso para Jesus, mas de onde eles tiraram isso? Quem falou isso foi o profeta Isaías, quando o rei mandou prendê-lo. Isaías fala para o comandante de 50 soldados: se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu para devorar a ti e aos teus 50. E o fogo desceu e devorou o comandante, os 50 soldados. Então, João e Tiago, como bons judeus, conhecedores das Escrituras, citam Isaías, né? Citam Isaías e propõem isso para Jesus. E Jesus dá a lição a eles que ele não veio para destruir o homem, mas para salvá-lo. E aí imaginamos, logo a seguir, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Imagina a cara de João e Tiago. Então Jesus coloca o bom samaritano como aquele que serviu a Deus através do auxílio ao seu irmão. E aí nós precisamos trazer isso para os nossos dias, né? Aí nós pegamos um textozinho de Emmanuel que vai nos ajudar a trazer isso para a nossa vida. E Emmanuel nos diz: identificaram-nos pelo aspecto. Emmanuel está dizendo, quando Tiago e João vão lá pedir hospedagem na aldeia de Samaritano, eles dizem: identificaram-nos pelo aspecto. Se fossem viajores com destino a outros lugares, talvez oferecesse hospedagem, reconforto, alegria. Então a gente vê que Emmanuel traz um exemplo para nós, que muitas vezes nós olhamos o aspecto exterior. Muitas vezes aqueles que chegam até nós prometendo glórias,
prazeres, os chamados expositores de fantasias, chegam até nós e eles são bem aceitos, porque têm uma boa aparência. Mas, se nós vamos ver, eles são doentes da alma, são desequilibrados do espírito, e nós, ou a maioria de nós, tendemos a recebê-los, tendemos a acolhê-los, porque ainda estamos muito falhos, muito identificados, afinizados com esses seres que ainda estão nos caminhos do mundo. Porque aqueles que estão buscando a sua jornada para Jerusalém, buscando se identificar com o Evangelho, buscando o seu caminho de elevação espiritual, muitas vezes são desprezados, muitas vezes são incompreendidos. Muitas vezes aqueles que buscam essa ascensão, que já começam a se identificar com o Evangelho, são tidos como loucos, como ingênuos, e dessa maneira não são aceitos. Enquanto aqueles de boa aparência, embora doentes da alma, embora desequilibrados, são aceitos, porque a imensa maioria de nós ainda tem muito do brilho que brilha aos nossos olhos, chega ao nosso coração. Nós não conseguimos ainda separar aquelas coisas que realmente são importantes para nós, que nos conduzem a uma vivência e a um crescimento espiritual, dos prazeres e da vida mundana. Nós nos esquecemos que estamos aqui como seres espirituais para buscar um crescimento espiritual e que a nossa verdadeira vida é uma vida espiritual. Mas nos confundimos com as coisas da terra, com tudo que a terra nos oferece, apesar de imensas imperfeições, imensos caminhos ruins, imensos caminhos de dores, que nós muitas vezes optamos por seguir, para que não sigamos o Evangelho e os caminhos que Jesus nos oferece. E a gente segue um pouquinho analisando a estrutura dessa história, a gente vê quem são os samaritanos. Os samaritanos são aqueles que se identificam com o mundo, aqueles identificados, que seguem afinizados com os prazeres, com tudo que o mundo oferece, e ainda sem disposição nenhuma para uma busca espiritual elevada. Enquanto os discípulos são aqueles que já iniciaram o processo de tentar praticar e viver o Evangelho. São aqueles que iniciaram a busca. É uma jornada difícil, é uma jornada de testemunhos árduos, é uma jornada que muitas vezes é solitária, mas é uma jornada que é preciso seguir. É uma jornada que vai nos oferecer uma vida plena com Jesus. É uma jornada que vai coroar a nossa vida com a coroa da vida, com o pão da vida que Jesus nos prometeu, mas nunca nos prometeu facilidades. Essa jornada para Jerusalém de cada um de nós é uma jornada de ascensão espiritual, é uma jornada de aproximação de Deus, e que nós precisamos exercer com fidelidade ao Evangelho. Nós precisamos exercer com força de vontade. Nós precisamos seguir nessa jornada iluminando nosso intelecto, mas além de iluminar o intelecto, precisamos fazer com que isso se faça sentir em nosso coração. E a gente vai trazer um trechinho de Emmanuel, do Fonte Viva, onde ele nos diz: todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda da estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunhos
de sua confiança em Deus, com a negação dos velhos caprichos, na maior parte das vezes é constrangido a seguir sem ninguém. Por que nós somos constrangidos a seguir sem ninguém? Porque muitas vezes nós nos mostramos com um aspecto diferente. Nós nos mostramos modificados intimamente. Nós nos mostramos com outros propósitos de vida. E essas modificações muitas vezes não são aceitas. Por vezes, até por aqueles que estão conosco no lar, que estão conosco no trabalho. E aí é importante que nós tenhamos firmeza de propósito, porque o aspecto é um aspecto diferente, é um aspecto modificado. É preciso que nós nos firmemos nisso e nós acreditemos que é dessa maneira que vamos conseguir praticar o Evangelho proposto por Jesus. E aí nós pegamos uma mescla de 3 momentos, onde Mateus nos fala que nós somos filhos da luz. Mateus 5. João 12 nos fala que é importante que nós nos tornemos filhos da luz. E Paulo, aos Efésios 5, nos diz que é preciso que nós andemos no caminho da luz. Então, para que nós realmente sejamos filhos da luz, nós precisamos nos comportar e nos tornar filhos da luz. E dessa maneira, nós andarmos no caminho da luz. Então, Paulo nos diz na carta aos Efésios 5, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, Paulo nos traz como frutos dessa luz, como frutos dessa busca por Jerusalém, como fruto dessa ascensão espiritual a todos aqueles que buscam aquela ascensão, a bondade, a justiça e a verdade. Então, que consigamos realmente seguir nessa jornada de cada um de nós. Cada um de nós sabe, percebe onde é o ponto mais difícil, onde realmente a jornada fica complicada, onde a nossa porta estreita, porque muitas vezes a dificuldade de um é diferente da dificuldade de outro. E aqueles que se propõem, que já estão despertos e se propõem a seguir a sua jornada para Jerusalém, para a ascensão espiritual, para uma busca de vivência do Evangelho, com certeza todos esses que têm essa busca são amparados, são balsamizados, são guiados por Jesus e seus emissários do bem, pelo mentor de cada um de nós. Enquanto aqueles que ainda se identificam com o mundo, ainda estão no sono da sombra dos prazeres, de uma vida fútil e sem sentido, estão sendo influenciados por muitos espíritos ainda ignorantes das coisas de Deus. Então, que tenhamos força, que sigamos com o Evangelho, porque com certeza dessa maneira estaremos na nossa jornada de ascensão, para nos tornarmos filhos da luz e nos enchermos de bondade, justiça e verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos ampare nessa busca espiritual.